Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela 21ª vez, tratando do tema da justificação do homem e da justiça de Deus. Terminamos o primeiro bloco falando dos 3 atos do penitente. A questão central desse programa, dessa semana, é o homem justificado que cai em pecado mortal, portanto, perde a justificação, pode ser justificado novamente? Existe uma segunda tábua de salvação para readquirir a graça perdida? Sim. Estamos falando do sacramento da penitência, que, da parte do penitente que vai recebê-lo, exige-se da parte dele 3 atos, 3 atitudes fundamentais. A primeira atitude é a contrição, o arrependimento sincero, o nojo de ter pecado, a tristeza de ter ofendido a Deus, o firme propósito de não mais pecar, a dor, a compulsão por ter ofendido a Deus. Não é por ter sido descoberto, não é por ter consciência de que se contradisse, de que fraquejou. Não é essa a questão central da contrição. Mas a contrição foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos, diz o Salmo 50. Essa é a questão central da contrição. Você está arrependido quando toma consciência de que o seu pecado ofendeu a Deus, feriu a Deus Todo-Poderoso, causou o sofrimento e a morte de Jesus. E citamos a parábola do filho pródigo. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, disse o jovem que já se arrependeu na pocilga e diante do pai faz a confissão. Então terminamos o primeiro bloco falando dos 2 primeiros atos do penitente. A contrição, a acusação dos pecados e agora vamos tratar da reparação. O desejo da confissão, portanto, vem, digamos assim, embutido no coração do católico, que sabe, que professa que Deus Todo-Poderoso instituiu no dia da Páscoa, no dia em que ele ressuscitou, o sacramento da penitência. João capítulo 20, de 22 a 23, ele pretende, ele deseja, pelo menos em desejo, o propósito de se confessar o mais rápido possível. E se a confissão está ao seu alcance, ele está obrigado a se reconciliar com Deus mediante o sacramento da penitência, cujo celebrante representa Deus e representa a Igreja, a quem o penitente ofendeu com o pecado. Agora vamos à reparação. O protestantismo diz que depois que você se arrepende e confessa o seu pecado a Deus, está tudo resolvido. O protestantismo diz sola gratia, somente a graça, as obras não. Mas a pergunta que se faz no processo de reaquisição pela graça de Cristo, pelos méritos do Redentor, para aquele que perdeu a justificação, para aquele que está na podridão, para aquele que está no pecado mortal. Depois que ele se arrepende e confessa o seu pecado a Deus, ele está obrigado ou ele está desobrigado a realizar obras? O que é que a Bíblia diz? A doutrina católica, segundo a qual, apesar de arrependido e apesar de ter acusado o seu pecado, ele precisa realizar mais alguma coisa? Ou está tudo resolvido? Se você diz que está tudo resolvido, você não precisa reparar nada. Logo, não existe purgatório. Nem existe reparação nessa vida, nem existe reparação na outra. Compreendeu que é tão, simples assim? Na teologia protestante, é simples assim. Você cai em si, está arrependido, acusa o seu pecado a Deus. Meu Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E vamos admitir que seja do fundo do coração mesmo, como de fato muitos cristãos retos no mundo protestante fazem isso. Muitos, por favor. Mas será que a coisa se resolve somente pedindo perdão a Deus? O que é que a Bíblia diz?
sobre a obrigação do penitente que se arrependeu e se confessou com Deus, suposto sacramento da penitência que o protestantismo nega e do qual já tratamos, mas vamos ver, na celebração do sacramento da penitência, está tudo resolvido. Depois da absolvição, o sacerdote dispensa o penitente e vai em paz, ou Deus Todo-Poderoso quis que, como sinal de reparação do mal que ele cometeu, ele fizesse alguma coisa a mais. Qual é o fundamento bíblico para a reparação? Que é uma obrigação, uma obrigação do penitente arrependido. São Lucas, capítulo 19, de 8 a 10. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Já foi dada a resposta. Contra a Bíblia não há argumento bíblico. A Bíblia não se contradiz. Vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu era um ladrão, um cobrador de impostos que se locupletava, ou seja, que enricava ilicitamente. Arrependido, cheio de alegria, recebeu Jesus em casa, mas achou pouco. Aliás, impelido pela própria graça de Deus, sentiu a necessidade de reparar o mal cometido. E a reação de Jesus é solene. Hoje a salvação entrou nesta casa. A salvação entra na vida de uma pessoa, não apenas quando ela se arrepende dos seus pecados e acusa seus pecados, mas quando se dispõe verdadeiramente a repará-los, a reparar o mal cometido. E enquanto o mal cometido, malgrado já ter sido perdoado, esse mal não é reparado, no céu ninguém entra. Se não reparar completamente todo o mal cometido nesta vida, vai reparar na outra, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo, é o fundamento do purgatório, Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 25. Vamos agora a outro texto que prova que não é suficiente você se arrepender dos pecados e acusá-los no sacramento da penitência, ordinariamente. Mas é preciso reparar o mal cometido com obras de penitência. Obras que muitos cristãos dizem que são abomináveis, porque só a graça de Cristo é suficiente. Só a graça, só a graça, só a graça. É certo, só a graça num certo sentido, porque tudo é graça de Deus. E se fazemos alguma coisa que agrada a Deus, é pela graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Mas com essa afirmação, sola gratia, Martinho Lutero quer dizer, não é preciso nenhuma obra de penitência. Basta você se confessar diante de Deus e não precisa mais nada. Não é isto não. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Se não virei a ti e eu removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. 2 coisas. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? As obras de justificado. Como sustentar então a doutrina protestante de Martinho Lutero, segundo a qual as obras, não da lei de Moisés, mas as obras do homem justificado, não são importantes, não importam, nada disso. Arrepende-te e volta às primeiras obras. O texto é tão claro que dispensa qualquer comentário. Aliás, essas obras estão inseridas num contexto que São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai chamar de tristeza segundo Deus. O que é tristeza segundo Deus?
aquela que produz um arrependimento salutar. Vamos a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Tristeza, segundo Deus, produz uma obra concreta que é o arrependimento salutar. Essa obra, ela é consequente, ela é inerente, ela acompanha o ato do sincero arrependimento e da confissão. É uma forma de reparação. A reparação como ato obrigatório, interno e também externo do penitente. Mas os argumentos mais contundentes não são de São Paulo nem de São João no Apocalipse, mas do próprio Jesus Cristo. Obras de penitência, aquelas que Martim Lutero diz, não são necessárias. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Fazei penitência. Façam obras, obras de penitência, obras que denotem e conotem um sincero arrependimento, em outras palavras. E, finalmente, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Fazei penitência. Jesus reitera aquilo que ele dissera um pouco antes. E não satisfeito com isso, vamos ao terceiro texto, ainda no Evangelho segundo Mateus. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Conclusão, estamos a menos de um minuto do final do programa. Cristo Jesus instituiu no dia de Páscoa o sacramento da penitência, para ser a segunda tábua de salvação para aqueles que, justificados, caíram em pecado mortal. Os atos do penitente necessários para a válida celebração do sacramento da penitência são 3: contrição, acusação e reparação. O protestantismo nega o sacramento da penitência, diz que você deve se confessar somente com Deus, nega também a reparação, porque diz o protestantismo que as obras com o arrependimento não são necessárias, basta você se arrepender e pedir perdão a Deus que Ele perdoa. O que vimos nas Escrituras não corresponde à verdade. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com a continuação desse fascinante argumento da justificação do homem e da justiça de Deus. Boa semana, que Deus abençoe sua vida.